Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós começamos a liturgia da palavra escutando um trecho do livro da sabedoria. Como surgiu esse livro na Bíblia, no Antigo Testamento? Naquela época, na época que ele foi escrito, o mundo todo estava passando por um processo que ficou conhecido na história como o helenismo, ou seja, o modo de viver, os costumes, a maneira de pensar própria dos gregos, né? Os helenos são os gregos. E que, por via de Roma, acabou chegando essa maneira, né? Primeiro com Filipe da Macedônia, né? e Alexandre da Macedônia, que eram também admiradores da cultura grega. Então, com o Império de Alexandre Magno, chegou o modo de ser dos gregos para o mundo todo. E depois os grandes herdeiros desse império de Alexandre foram os romanos, acabaram sendo eles. E um pouco levaram para o mundo todo essa maneira de ser greco-romana. Agora bem, essa maneira de ser, essa maneira de pensar, esses costumes, essa cultura helênica, helenista, ela não se harmonizava com o pensamento de Israel, com as tradições de Israel. E de alguma forma, Israel, dentro da sua simplicidade, dentro da sua, vamos dizer assim, quase irrelevância política, econômica, cultural, como uma pequena porção na periferia, né, de um grande império, ele olhava aquele reino, aquela cultura, aquele império, aquela presunção de sabedoria que os gregos tinham com a sua filosofia, que até hoje é estudada, a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? E eles que se gabavam tanto daquela sabedoria, da sua filosofia, Israel, dentro do seu lugar, pequeno aos olhos do mundo, mas grande aos olhos de Deus, por ser o povo escolhido, via que existia uma sabedoria muito maior e que aquele mundo greco-romano, aquela cultura que acabou ficando toda como que unificada, globalizada, né? Ela não conhecia uma sabedoria mais profunda e um modo de conhecer mais profundo que aquele modo dos filósofos. É interessante que naquele mesmo século V antes de Cristo, onde os gregos começaram
a fazer grandes perguntas sobre a origem do mundo, sobre a constituição dos elementos da Terra, né? Os chamados pré-socráticos, e uns diziam que o mundo todo vinha da água, outros diziam que o mundo todo vinha do fogo, outros que vinha do ar, etc. Aquele mesmo quinto século, um sacerdote de Israel, que nós não conhecemos o nome, escreve aquele primeiro capítulo do Gênesis e fala do princípio, aquela busca que os gregos faziam do princípio. O que está no princípio? No princípio está a água, no princípio está o fogo. Tentavam dar respostas para entender o fundamento do mundo, de tudo aquilo que existe. Mas essa resposta era sempre uma resposta materialista, quer dizer, tem algum dos elementos do mundo que deu origem a tudo. Enquanto que Israel, quando escreve naquele mesmo século V, fazendo a mesma pergunta de onde vem tudo, esse sacerdote escreve: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então existe uma sabedoria que não vem dos raciocínios dos homens, uma sabedoria que é dada por Deus e que tem uma forma de conhecer muito diferente daquela da filosofia, que faz as suas teorias, que conhece as coisas pela razão, mas que não mudam, não modificam a vida, porque não constituem uma verdadeira relação, são apenas ideias. Enquanto que toda a sabedoria que vem de Israel vem de uma relação, vem de um diálogo com Deus, um compartilhamento, uma comunhão de bens, de vida, de graça com Deus. E esse compartilhamento, essa comunhão de graça, de vida, produz uma sabedoria profunda. Todo esse pensamento sobre a sabedoria no Antigo Testamento, a tradição da Igreja atribui à pessoa de Cristo a sabedoria encarnada, a sabedoria de Deus encarnada, que entra também numa relação com cada um de nós. Para cada pessoa, Cristo se coloca e pergunta: o que você diz que eu sou? Quando os primeiros discípulos vão atrás de Cristo, ele pergunta: o que vocês procuram? E eles respondem com outra pergunta: mestre, onde moras? E Jesus não dá o endereço dele para eles. Ele disse: venham e vejam por vocês mesmos. Então, ali termina uma contemplação de longe da sabedoria e entra uma verdadeira relação, conviver com a sabedoria, dialogar com a sabedoria. E então é por isso, irmãos e irmãs, que, claro, aqui depois, com a vinda do Espírito Santo, todo o cristão faz uma experiência profunda da sabedoria de Deus. E é por isso que às vezes a gente vê, uma pessoa simples, uma pessoa até iletrada, uma pessoa que não teve estudos, que não aprendeu a ler, que não aprendeu a escrever, mas que tem uma grande experiência de Deus. Quando essa pessoa abre a boca, a gente escuta palavras de sabedoria, palavras que vêm de um conhecimento, de uma fonte desconhecida para a grande maioria das pessoas. Uma sabedoria que não se encontra nos livros, que não se encontra na internet, que não se encontra em lugar nenhum, a não ser no coração de Deus e daquele com quem Deus compartilha a sua vida, a sua graça, o seu amor. Peçamos
essa comunhão com a sabedoria nesta Eucaristia que nós vamos receber.